Sejam todos muito bem-vindos ao TPA Global, o espaço de abordagem temática com dimensão internacional da televisão pública de Angola. É nosso convidado o Dr. José Marcos Barrica, embaixador de Angola em Portugal, a quem agradeço desde já a disponibilidade, Sr. Embaixador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço uma vez mais o convite formulado. Muito bem, Sr. Embaixador, nos últimos tempos temos tido poucas notícias daquilo que tem sido o relacionamento entre Angola e Portugal, do ponto de vista político-diplomático e outras esferas. O que eu pergunto é que se esta acalmia traduz de alguma forma, digamos assim, o bem-estar, ou seja, a estabilidade nas relações entre os dois países. Sim, não há notícias, talvez, a serem difundidas publicamente, mas não significa que não haja trabalho, não é, entre as instituições angolanas e portuguesas no que toca ao trabalho político, diplomático, técnico-científico e cultural no âmbito dos acordos entre os dois Estados. Portanto, há... Nós já vamos falar sobre os acordos e sobre cooperação, essas coisas todas, mas o que eu quis significar com a minha pergunta é se já não existem aqueles mal-entendidos que nos últimos tempos têm estado de alguma forma a assombrar as relações entre os dois países. Sim, como sabe, há períodos em que eles aparecem de forma mais pronunciada, mais evidente, e há momentos de relativa calmia, como diz. Neste momento, estamos a viver um período de alguma calmia, porque, como sabe, há 2 anos atrás, 2, 3 anos, houve um período de muita crispação, fruto mesmo de algumas incompreensões que foram registadas por parte das autoridades angolanas, não é? Registaram essas incompreensões do lado do governo português ou de instituições portuguesas, incompreensões no processo de construção da nossa nação e da nossa sociedade, não é? E eles foram ultrapassados de algum modo. Houve troca de correspondência, houve contactos a diferentes níveis. Cá esteve o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além de outras delegações que precederam a sua vinda, e aquela fase foi ultrapassada. E de alguma forma, esta fase era atribuída, digamos assim, a alguma atividade hostil de algumas elites políticas portuguesas, como foi dito na altura, não é? Sim, isto foi dito, mas o que deve ser sublinhado é a inexistência de conflitos institucionais. As relações entre os dois Estados, governos e povos, diria mesmo, são boas. Neste momento não há este tipo de situações capazes de fazer perigar a convivência que se pretende. Há sim, como bem disse, algumas elites, alguns grupos, círculos de interesses, movidos por interesses particulares e outros inconfessos que volta e meia pretendem criar situações melindrosas que, se não estivermos atentos e a necessária sagesse para ultrapassar, somos capazes de ser levados para esses grupos. Mas pode-se adivinhar na intenção da atuação dessas elites alguma intenção desestabilizadora de Angola? Eu acredito que, quer em Portugal, quer em Angola, existirão pessoas que nem sempre estão satisfeitos que haja uma boa relação entre Angola e Portugal, entre angolanos e portugueses. Portanto, são interesses estranhos. Portanto, eu costumo dizer várias vezes que essas pessoas devem ser negligenciadas, porque, por mais fortes que sejam, eles não são capazes de derrubar as relações sólidas entre as instituições. Portanto, são movidas essas pessoas por interesses particulares, então devem ser negligenciados até que um dia se extingam, porque eu acredito que são uma espécie em vias de extinção.
E a extinção também podia ter o significado no sentido de chamar essas pessoas à razão. Quem sabe um dia compreenderão melhor a necessidade de uma boa relação entre os dois países. Sim, por isso é um trabalho que tem que ser feito entre os dois Estados, entre os dois governos e as pessoas de boa vontade, não é? Mostrar-lhes que, na verdade, só há ganhos se os povos, na sua relação de dependência e interdependência, se relacionarem bem. Nesta dimensão da nossa conversa, vamos concluir então que, do ponto de vista político-diplomático, as relações entre Angola e Portugal São boas. Muito bem, Sérgio. São boas. Do ponto de vista da cooperação, qual é o ponto de situação neste momento? A cooperação, como sabe, ela é multifacetada. Os acordos de cooperação abrangem, diria, todos os domínios da vida dos povos, não é? E das sociedades, desde o domínio, tirando político, cultural, político diplomático que já falamos, o domínio econômico, técnico-científico, o domínio cultural, portanto, em todas as facetas da vida dos Estados, há essa relação. É uma relação de cooperação que advém, aliás, mesmo, ou que se sustenta nas relações históricas, não é? entre os dois países e povos. Ali, também em imprensa, continuamos a verificar várias trocas de delegações angolanas que vão a Portugal, portugueses que vêm para cá, sempre no domínio de reforçar e estreitar cada vez mais estas relações. E faz bem assim. E para além dessas relações da cooperação institucional, também existe a cooperação empresarial, homens de negócios, e empreendedores, homens da cultura, entre instituições de ensino, instituições científicas. Portanto, diríamos que uma cooperação dinâmica. Claro que há sempre um espaço de progressão, não é? Que pode ser melhorado cada vez mais. Há esta vontade, quer da parte portuguesa, quer da parte angolana, portanto, há que dar corpo a esta vontade. De alguma forma, a crise económica e financeira que Portugal viveu e agora a crise económica, financeira e cambial, se quisermos, que Angola também está a viver, tem, digamos assim, afetado um pouco aquilo que deviam ser as performances dessa cooperação, por exemplo, económica. Sim, claro, inevitavelmente. Económica e empresarial. Empresarial, sim, inevitavelmente. Isto ocorre, e acho que há de acontecer durante algum tempo mais, enquanto a situação prevalecer. Mas isso não deve significar, de modo algum, o render de guarda, neste caso concreto. Há que ser criativos para se encontrar alternativas para que esta cooperação se mantenha. Estou a referir-me particularmente ao domínio empresarial. Se não podemos... É no momento das dificuldades que se devem identificar os verdadeiros amigos. Exatamente. Se não podemos transacionar determinados produtos no momento da crise, se não podemos manter os mesmos fluxos comerciais, mas há outros domínios, por exemplo, que podem ser, digamos, alavancados. Troca de experiências, as boas práticas sobre vários aspectos particulares desses domínios específicos podem sempre se manter de modo a que a relação esteja ali. E acho que isto tem sido feito a nível das câmaras de comércio e outras associações empresariais e comerciais e de homens de negócios. Há esta tentativa de manter esta relação. Porque, como diz bem, Portugal há de precisar do espaço africano e angolano em particular. Esse mercado é importante para a expansão de negócios. E Angola há de precisar de Portugal para poder também ter alguma influência num espaço que é o espaço europeu, por um lado. Mas também precisa de Portugal por causa de ser uma sociedade com
um nível de conhecimento técnico e tecnológico mais avançado. Então, esta partilha do conhecimento e essa oportunidade existente cá faz com que se possam fazer bons negócios. É parte do raciocínio que o senhor embaixador acabou aqui de elaborar, remete-me a um pensamento, a uma doutrina que já existia, né, que tem existido, segundo a qual Portugal pode ser importante para Angola para servir, por exemplo, de ponto de penetração para o mercado da União Europeia, e tal como Angola pode ser importante para Portugal no contexto, por exemplo, do mercado da África Austral. Sim, com certeza. Não sendo, embora a única porta, podemos encontrar outras portas para a entrada na Europa, mas não devemos subestimar essa porta que é portuguesa, por razões óbvias, razões históricas, não é? Nós podemos interagir com outros países, eventualmente europeus, mas havemos de precisar, eventualmente, de alguém que interprete, de um tradutor, etc. E depois também a questão da cultura, que se exprime em vários aspectos, não só no domínio linguístico, mas alguns hábitos, alguns valores que resultam do processo histórico, de facto, de Portugal ter sido colonizador de Angola. Portanto, tem aqui a sua marca, não é verdade? Então, estamos entrelaçados, digamos, nesse domínio concreto. E tudo isso exprime, de algum modo, alguma afetividade. Logo, temos essa vantagem. E tem que ser explorado. Daí também algumas paixões que de alguma forma têm caracterizado as relações entre Angola e Portugal, que naquilo que não é um bom exemplo, sobretudo quando há tensões entre os dois países, essas relações serem guiadas por algumas paixões, não é? Sim. Mas na verdade, quando por exemplo Portugal ganha o europeu, os angolanos também festejam, tal como quando aqui acontecem, digamos assim, alguns sucessos, alguns portugueses também, se não mesmo a maioria, festejam também com Angola. Sim, essas situações negativas que são às vezes ampliadas de modo desmesurado sobre as nossas desgraças, os nossos males, sim, são outras paixões, mas são às vezes resultados de estados afetivos mal resolvidos. Então, isso é outra história que tem que ser... Estados afetivos mal resolvidos, esta conversa levar-nos-ia à declaração de Bissau e outras coisas que a história um dia ainda vai ter que... É o 1478. Vai ter que desmistificar. O espírito de Bissau. Exatamente. Senhor embaixador, do ponto de vista da cooperação, que é o que estávamos aqui a falar, neste momento, de que lado é que tende a balança comercial entre os dois países? Ora, sei que não lhe dei muito tempo para preparar esses dados todos, de qualquer forma, se puder fazer uma aproximação de suas... Bem, no geral, o que se sabe e o que é de conhecimento comum, Angola tem, ou melhor, sim, Angola apresenta-se como um mercado importante para Portugal. Basta saber que é o quarto maior investidor, digamos, em Angola, Portugal. Mas quando se retira o produto, como o petróleo, os diamantes, a economia mineral, exatamente, Portugal assume-se como o primeiro, não é? Investidor. Ora bem, mas também Portugal, pronto, quando se fala de investidor, pronto, tem o mercado onde ele exporta os seus produtos. Exatamente. E Angola tem como principal praça de importação Portugal. Portanto, essa relação existe. Sobretudo no que diz respeito a determinados serviços e bens alimentares. Serviços e bens, exatamente. Alimentação, serviços, maquinaria, construção, etc. Ora, havendo uma situação de crise financeira, Angola vai comprar menos, não é? Vai comprar menos lá fora, Portugal particularmente. Também acompanhou de que houve, e há ainda alguns casos de atrasos de pagamentos, hoje, de salários de alguns expatriados, exatamente. Ora, aqueles expatriados que no momento de crise em Portugal encontraram em Angola espaço de acomodação, espaço de conforto,
ainda bem, começam agora a ressentir desta situação. E há um movimento contrário. Pronto, retornam. Isto vai afetar. Então, o que há hoje em dia é uma oscilação na balança comercial. Claro que não lhe posso apresentar agora os números para não, Com certeza. não errar, mas Portugal, nesse desequilíbrio, continua ainda numa posição relativamente vantajosa, porque as nossas exportações são fundamentalmente Da economia mineral, e agora, talvez com a diversificação possamos melhorar. O senhor embaixador fala da diversificação da economia e isto sugere-me perguntar-lhe quais são, digamos assim, aquilo que podiam ser as valências de Portugal no processo de diversificação da economia de Angola, por exemplo. Eu penso que podemos abarcar setores fundamentalmente ligados à economia verde e à economia azul, não é? A agricultura, as florestas. Portugal tem alguma experiência nesse domínio, não é? Que é também um país agrícola. Convenhamos, sem querer cortar o seu raciocínio, a gestão das nossas florestas. Exatamente. Não é recomendável, né? Até por razões culturais. Eu viajo um pouco pelo país e há momentos que as matas são incendiadas, portanto... Sim, talvez precisamos introduzir boas práticas sobre a gestão das florestas e às vezes criar contrapartidas que evitem a tendência das pessoas a lapidarem as florestas. Portanto, isso passa pelo desenvolvimento rural também. Exatamente. Temos que criar as condições que fazem com que o cidadão que reside nesse meio rural, não tenha que cortar a árvore para ter carvão para confeccionar os seus alimentos e outros aquecimentos. Mas, senhor embaixador, eu cortei-lhe o raciocínio, não tinha terminado ainda, digamos assim, aquilo que é a sua perspectiva sobre como Portugal pode contribuir, por exemplo, para a diversificação da economia. Sim, pronto. Economia verde, florestas, agricultura, por aí adiante. E tudo que diga respeito à terra, não é? Depois também temos a economia azul, que temos o mar, que nos liga. Ora, Portugal, por exemplo, agora está a orientar-se fundamentalmente ao mar. Está a voltar-se ao mar, que é a sua vocação tradicional. Desde tempos de descobrimentos. Pode ser considerado uma nova era de descobrimentos. Exatamente. Está a voltar-se ao mar, porque viu que a importância que o mar tem. Mas em todos os domínios. Veja a Aliança Transatlântica. Está ligado pelo mar. Pois. Por ali, tanto as oportunidades para o desenvolvimento das nações e das sociedades, como os perigos. Se não estivermos atentos ao mar,